liberto. Evangelho de Lucas, comentário de Mário Persona. O povo da cidade é avisado do que aconteceu com os porcos e vai conferir. O homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Antes ele vivia nu entre os sepulcros e nem as correntes podiam deter a sua força descomunal. Que triste figura do pecador sem Deus e sem esperança, nu, controlado por demônios e vivendo nos lugares de morte e solidão. Agora, porém, ele tem prazer em ficar aos pés de Jesus. E assim é todo aquele que é salvo. Sempre que Cristo liberta um pecador, há alegria no céu diante dos anjos de Deus. Mas aqui a libertação deste homem é motivo de tristeza para as pessoas da região. Eles amam mais os seus porcos e devem ter feito as contas de quanto perderiam se Jesus continuasse ali libertando pessoas do poder das trevas. O mesmo acontece hoje quando incrédulos lamentam por um parente ou amigo que se converte a Cristo. Acham um desperdício, preferiam vê-lo perdido. O povo suplica que Jesus saia dali, e ele atende o seu pedido. Se o homem endemoniado representa aqueles que a sociedade rejeita por estarem dominados pelo mal, os cidadãos de Gadara não são diferentes dele. Assim como acontece com os demônios, todos têm igualmente aversão a Jesus. Se você é desses que odeiam falar de Jesus, apesar de levar uma vida correta e normal aos olhos da sociedade, você também quer ver Jesus pelas costas. Não se preocupe, por enquanto ele vai atender o seu desejo. Mas isto apenas adiará o seu encontro com ele, como os demônios quiseram adiar serem lançados no abismo. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. É assim que o reino de Deus se expande, por meio daqueles que experimentaram a graça de Deus e foram salvos. Estes não são tirados do convívio com os incrédulos para irem morar num mosteiro no alto de uma montanha, não. Eles são deixados no mesmo lugar onde viviam escravizados pelo pecado para testemunharem do que Jesus fez com eles. Essa obra, que traria tanta glória para Deus, começou com um ataque direto de Satanás contra Jesus e seus discípulos enquanto atravessavam o lago. Não foi diferente em Éfeso, cujos cristãos eram dirigidos pelo príncipe do poder do ar antes de se converterem. Paulo faz menção disso em sua primeira carta aos Coríntios, quando diz: permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Enquanto Cristo estava no mundo, era ele o alvo da oposição dos adversários. Agora, são os cristãos esse alvo. Mas nada, absolutamente nada, pode impedir Deus de agir. Nem Satanás manipulando o ar, nem uma legião de demônios. Nos próximos 3 minutos, uma mulher não pede a Jesus para ser curada. Após Jesus ter expulsado a legião de demônios do homem gadareno, 2 personagens cruzam seu caminho. Uma é a filha única de Jairo, um dos principais judeus da sinagoga, o qual se prostra aos pés de Jesus, suplicando que vá à sua casa curar a menina. Ela tem quase 12 anos e está à morte. A outra é uma mulher desconhecida que há 12 anos sofre de hemorragia. Segundo a lei de Moisés, uma mulher assim é impura e intocável. A menina é uma legítima representante de Israel e acabará morrendo. A mulher, anônima e impura, representa os gentios ou não-judeus que sempre estiveram à margem do povo escolhido de Deus, mas que aproveitam para tocar em Jesus enquanto ele vai cumprir a sua missão de trazer Israel de volta à vida. A carta aos Romanos ensina que Israel foi deixado de lado por um tempo, para que os gentios fossem introduzidos na esfera de privilégio e bênção. A igreja, formada por judeus e gentios, tem sido o foco de Deus nos últimos 2000 anos. Assim como ocorre hoje com quem se aproxima de Jesus de qualquer maneira, ignorante da lei de Moisés e dos rituais do judaísmo, a mulher se mistura com a multidão em busca de cura para o seu mal. E é assim, escondida e anônima, que ela se aproxima de Jesus.
Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela não pediu para ser curada e nem se prostrou aos pés de Jesus, como fez Jairo, implorando pela cura da filha. Também não esperou que Jesus lhe impusesse as mãos ou orasse por ela. A sua fé lhe dizia que bastaria tocar na borda de seu manto. E foi o que fez. E foi curada. Mas aquele de quem fluem todas as bênçãos imediatamente percebe que alguém tocou nele. Ao que os discípulos retrucam que dezenas de pessoas o comprimem ao seu redor, mas nenhuma delas teve a cura. Apenas a que se aproximou com fé. Aquele que é verdadeiramente salvo por Jesus não passa despercebido. A mulher se vê constrangida a confessar na presença de todos que havia tocado em Jesus e fora curada. Jesus diz a ela: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. E você, já tocou em Jesus com fé? Ou é apenas mais um da multidão de curiosos que se aglomera ao redor dele? E se tocou e recebeu o perdão de seus pecados e a salvação eterna, por que você insiste em passar despercebido? A carta de Paulo aos Romanos diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele crê jamais será envergonhado ou confundido. Nos próximos 3 minutos, uma casa se enche de choro antes de se encher de alegria. Quando um médico é chamado para socorrer alguém que pode morrer, ele não para no caminho para atender outra pessoa com uma doença que não é mortal. Mas Jesus não é médico. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para resolver, na cruz, a questão do pecado. Se ele tivesse vindo para curar doenças, a população do planeta teria sido toda curada. As curas que encontramos nos evangelhos servem apenas para provar que ele é o Messias, aguardado por Israel. Pense na filha de Jairo como a nação de Israel morta aos olhos de Deus como testemunho neste mundo. E pense na mulher hemorrágica como uma figura dos gentios, alcançados pela graça salvadora de Deus por meio da fé em Jesus, enquanto Israel jaz imobilizado por seu orgulho e pretensão de ser capaz de cumprir a lei de Moisés. Ao se deter para conversar com a mulher, Jesus não interrompe a sua missão. Ele apenas adia a ressurreição da menina para curar a pobre mulher, que de outra forma não teria sido alcançada. Este é o período atual, em que Jesus está ocupado acrescentando gentios e judeus convertidos à igreja, o seu povo celestial. A qualquer momento ele voltará para tirar a igreja deste mundo e então tratar com aqueles que pertencem ao seu povo terreno, Israel. Estes irão usufruir das bênçãos há muito prometidas para eles na terra, quando Cristo estabelecer o seu reino de 1000 anos. Mas neste exato momento Israel não tem qualquer indício de vida para servir como um testemunho para Deus. Toda a nação está igual à menina, morta. Alguém traz a notícia a Jairo. Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus diz a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E é assim, diante da incredulidade de todos, que Jesus chega à casa de Jairo, permitindo que entrem consigo apenas Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Por quê? Porque a crença geral ali é de que nada mais pode ser feito. Não chorem, diz Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos riem dele, pois sabem que a menina está morta. Assim é hoje com a maioria dos cristãos. Acreditam que Israel perdeu a sua chance e que não haverá uma restauração desse povo. Acham que a igreja é a sucessora de Israel neste mundo e a atual detentora das promessas terrenas feitas àquele povo no Antigo Testamento. Não é de surpreender que muitos cristãos corram atrás da prosperidade prometida a Israel, ou tentem conquistar territórios para garantir a cristianização do mundo e a instalação do reino. Este é um equívoco tanto do catolicismo quanto do protestantismo fundamentalista. Jesus toma a menina pela mão e diz: menina, levante-se. Eu nem preciso dizer o que aconteceu, não é mesmo? Nos próximos 3 minutos, os discípulos recebem um poder que só Deus pode dar.
Um dos erros da cristandade é acreditar que tudo o que está na Bíblia vale para qualquer época e lugar. Não é bem assim. Existem passagens que são específicas para o momento em que ocorreram. E é o que vemos neste capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Aqui, Jesus dá aos discípulos a ordem expressa de saírem para pregar o reino de Deus sem levar quaisquer recursos. Ele diz: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunha contra eles. Muitos cristãos pensam ser este o modo correto de se viver e testemunhar de Cristo. Porém, mais tarde, o mesmo Jesus diria aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. O mesmo equívoco de tentar aplicar as coisas, todas elas, ao momento atual, cometem aqueles que tentam aplicar para a igreja as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. Por isso o apóstolo Paulo exorta: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. O verbo manejar aqui tem o sentido de dissecar ou dividir criteriosamente a palavra de Deus. Esta é a chave para o entendimento de toda a Bíblia. O poder e a autoridade que Jesus dá aos discípulos aqui são específicos para esta missão. Poder para eles executarem a obra de Deus e autoridade para usarem esse poder em nome de Jesus. A mesma autoridade sobre os demônios que Jesus demonstrou ter no capítulo 8, ele agora dá aos discípulos. É uma autoridade divina. E isso ficou claro quando nós vimos que os demônios precisaram aguardar a autorização do Senhor para entrarem nos porcos. 4 coisas importantes aqui. A primeira é que Jesus convoca ou reúne os 12 discípulos. A segunda, ele dá a eles poder e autoridade. Terceira, os envia a pregar e a curar. E quarta, dá a eles instruções claras de como devem proceder. Apesar das particularidades desta comissão, a ordem ainda vale para hoje. Primeiro, o Senhor chama, depois capacita, depois envia e finalmente instrui como proceder. É claro que hoje nós não pregamos o reino de Deus como esses discípulos pregavam, afinal, naquele momento o rei estava na terra. Mas pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, como ensina Paulo em 1 Coríntios 2, versículo 2. Nos próximos 3 minutos, um homem tem a sua consciência atribulada. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.